Olá, sexto ano, bom dia. Hoje nós vamos dar continuidade na página 37 e vamos falar um pouquinho sobre a indústria e a transformação da matéria. Tratamento de água para o consumo. De toda a água disponível no planeta Terra, a maior parte está presente nos oceanos e apresenta grandes quantidades de sais, principalmente do cloreto de sódio, componente em maior quantidade no sal de cozinha. Essa água é imprópria para o consumo, pois, ao ingeri-la, o organismo humano precisa eliminar o excesso de sal e, nesse processo, ele perde água. A perda excessiva de água caracteriza a desidratação, que pode desencadear dores de cabeça, fraqueza, tontura, irritabilidade, febre, entre outros sintomas. Há processos que podem tornar a água salgada própria para o consumo humano, como a dessalinização, que é a retirada que retira os sais da água. Mas são métodos ainda muito caros. Por isso, apenas 1% da água potável do mundo vem dos mares e dos oceanos. O restante vem de reservas de água doce, como rios, lagos e águas subterrâneas. Em uma porção de água doce, a quantidade de sais é muito menor do que a presente na água de mares e oceanos. No entanto, a água doce deve ser tratada para ser utilizada pelo setor agropecuário, pelas indústrias e pelas pessoas. A água que chega em nossas residências é tratada nas estações de tratamento de água, conhecido como ETAs. Para que a água seja tratada, geralmente bombas são instaladas em represas para levar a água até a estação de tratamento. Nesse caminho, a água atravessa grandes grades e telas que retêm elementos grandes como galhos, folhas e peixes. Acompanhe nas páginas a seguir as etapas do tratamento de água realizado por uma ETA. Então, primeiro nós vamos ter uma grande represa e a água vai ser captada aqui. Então, primeiro, represa. No segundo tanque, teremos captação e bombeamento. Após ser captada, a água é bombeada para a ETA. Então, aqui, olha, no terceiro, lá na outra página. Ele tá aqui dentro, vou mostrar pra vocês. Que é esse terceiro tanquinho aqui, tá? Tanquezinho. Ele fala o seguinte: pré-coloração. Adição de cloro assim que a água chega à estação para facilitar a retirada de matéria orgânica e metais. E tem a coagulação, que é a adição de sais de alumínio e de ferro ou outro coagulante que interagem com algumas impurezas, seguido de uma agitação violenta da água, o que facilita a agregação das partículas de impurezas. O 4, que ele vem nesse tanque maior, que é a floculação. A adição de outros compostos químicos faz as impurezas se aglutinarem, formando agregados que seriam flocos maiores. O 5 é a decantação. Os flocos de impureza, mais densos que a água, depositam-se no fundo do decantador. Posteriormente à decantação, retira-se a porção de água com menos impurezas, ou seja, aquela mais próxima à superfície dos tanques. 6, que é a filtração. A água passa por camadas de filtros, onde ficam retidos flocos menores que não ficaram na decantação. No Brasil, a maioria dos filtros das estações de tratamento de água é formada por areia e carvão. Após esse processo, que remove as impurezas da água, é feita a desinfecção para garantir que a água esteja própria para o consumo. Agora nós vamos lá para o 7, que é esse aqui embaixo. Cloração e fluoretação. A adição de cloro é realizada para que os micro-organismos presentes na água sejam destruídos. A adição de flúor contribui para a redução de cárie dentária na população. O 8º, serve para armazenamento da água tratada. 9º, distribuição. Dos reservatórios, a água passa para as tubulações maiores e posteriormente para as redes de distribuição. Redes de distribuição. Pelas redes de distribuição, a água chega aos domicílios, onde geralmente é armazenada em caixas d'água.
Agora lá na página 40. Observe no infográfico das páginas anteriores que a desinfecção é uma das últimas etapas no processo de tratamento de água em uma ETA. Ela é importante porque garante que a água fique livre de micro-organismos que podem prejudicar nossa saúde. Nas ETAs, esse processo é realizado com a adição de gás ozônio ou cloro, pois a maior parte dos micro-organismos não sobrevive na presença de determinadas quantidades dessas substâncias. Nessa etapa, também é realizada a fluoretação, que consiste em adicionar flúor na água. Finalmente, a água é armazenada em reservatórios e depois fornecida para a população por meio da rede de distribuição. A água tratada é utilizada para tomar banho, preparar alimentos, escovar os dentes, lavar as mãos e para uma infinidade de outras atividades. Basta que ocorra um corte no fornecimento de água para que percebamos quão fundamental ela é para nós. Considerando a importância da água tratada e o processo trabalhoso para obtê-lo, é importante evitar seu desperdício. Algumas atitudes que podem ajudar são: não deixar a torneira ou o chuveiro acionados quando não há necessidade, utilizar a água da chuva para lavar calçadas e automóveis e consertar vazamentos. Vamos falar um pouquinho agora do Você Sabia? Cuidados com a água potável. No Brasil, o Ministério da Saúde é o órgão responsável por definir critérios e padrões específicos que a água deve ter para ser considerada potável. Essa água própria para o consumo pode ser obtida por meio de abastecimento público, de poços profundos, de caminhões-pipa e de água mineral envasadas. Essa água mineral envasada seriam águas de garrafinha, tá? Águas já vendidas, engarrafadas. A água potável pode ser utilizada para o preparo de alimentos, higiene pessoal, ingestão e em qualquer material que entre em contato com o organismo humano ou com alimentos. É necessário que o cuidado com a qualidade da água continue quando o líquido chega até nossas residências. Entre as medidas que podemos tomar estão, por exemplo, ao comprar a água envasada ou gelo, verificar o estado de conservação da embalagem e se ela está lacrada. Além disso, precisa estar dentro do prazo de validade e as informações do rótulo devem ser legíveis. Ao comprar água de caminhão-pipa, deve-se verificar se a empresa apresenta inscrição no Cadastro Municipal de Vigilância em Saúde. Para a água proveniente do abastecimento público, apesar de ter passado por um longo processo de tratamento, é recomendado que, após sair da torneira, passe por um processo de filtração antes do consumo. O armazenamento de água potável nas residências deve ocorrer em recipientes que sejam utilizados apenas para esse fim, os quais devem ser de fácil limpeza. Além disso, seu contato com a água não deve resultar em alterações do material ou possível contaminação do líquido. É fundamental ainda que os utensílios tenham tampa, permitindo-se a vedação e a redução da possibilidade de contaminação por estar em contato com o ambiente. Essa semana eu não vou deixar tarefa para vocês, mas na próxima segunda-feira nós vamos continuar com o tratamento de esgoto e aí nós teremos tarefa, tá bom?